Oi, todo mundo! Este daqui é um vídeo que na verdade é super simples, é só que algumas pessoas pediram pra eu dividir quais eram os meus produtos favoritos do momento. E ultimamente eu ando curtindo muito quando eu uso maquiagem pra sair, às vezes fazer um rosto bem rapidinho. Quando eu estou inspirada pra fazer mais coisas, eu tento mudar mais, porque antes eu sempre usava o mesmo delineador e eu ando tentando sair um pouco da minha rotina de só usar delineador. E desde que eu consegui amenizar bastante as minhas bolsas aqui embaixo, se tornou muito mais simples pra mim conseguir variar. Mas desses daqui é os meus produtos favoritos no dia a dia, quando eu quero colocar maquiagem. Mas eu quero que ainda fique uma cara super natural, não... É aquela cara bem leve, eu acho que combina muito com o clima quente, o verão e tudo mais. Então, esses são os meus produtos favoritos. E eu também dividi algumas opções nacionais pra cada um deles, porque eu sei que nem todo mundo tem a verba pra comprar as coisas de marcas internacionais. Então eu quis dividir alguns nacionais que eu também gosto muito e que eu utilizo pra essa fase, que é 5 minutos com 5 produtinhos, que o vídeo obviamente é maior, porque eu vou falando no meio. E é isso, eu espero muito que vocês gostem. Bem, a primeira coisa que eu faço na minha face de 5 minutos é a base. Agora, eu prefiro usar uma base de uma cobertura um pouquinho mais completa, e isso vai e vem, eu fico variando na minha vida. Às vezes eu prefiro uma base de cobertura mais completa, às vezes eu prefiro uma base de cobertura mais suave, e depois eu uso uma cobertura mais completa corretivo. Mas no momento, o que eu ando gostando muito de usar pra minha fase de 5 minutos é a base Lock It Foundation da Kat Von D. Ela é uma base cara e eu já fiz resenha dela, mas é uma base maravilhosa, porque ela cobre toda a minha hiperpigmentação e se eu tiver alguma espinha no dia, e ao mesmo tempo ela dura o dia inteiro. Então eu coloco mais ou menos um pump e meio nas costas da minha mão. E eu gosto de aplicar ela tanto com um pincel quanto com uma esponja umedecida. No caso, hoje eu vou ir com um pincel. Esse daqui é um Flat Top Kabuki da Pink Gloss, o FS03. E às vezes eu preciso de mais um tiquinho aqui pra minhas testas. Na minha experiência, essa base, se você aplicar ela com um pincel bem esfumadinha, ela pode ficar bastante natural. Ela não fica com uma cara de que você não está usando base, mas eu acho que quando você usa só o mínimo de produtos, você ter a pele mais impecável faz muita diferença. E como eu tenho essa questão da hiperpigmentação, das espinhas, eu prefiro resolver tudo isso em um produto só. Outras bases que eu gosto pra esse passo, apesar da Kat Von D ser minha favorita no momento, é a Matte Velvet Plus da Make Up Forever, que a minha está assim pra baixo porque ela está quase terminando. A Norma Dermy Tint é ótima e ela é muito boa se você tem a pele acnéica, porque ela ajuda a dar uma controlada. Ela tem uma cobertura um pouco menor que a Lock It Foundation, mas ela é muito boa. E como uma opção, um nacional é outra base que... O legal dessas é que todas elas dispensam o uso de pó. Essa aqui é a base mousse da Natura Una, que inclusive eu utilizei no meu tutorial da Ariel, se eu não me engano. Agora, corretivo. Meu corretivo predileto para utilizar aqui abaixo dos meus olhos, nas olheiras. E uma coisa que faz muita diferença pra mim é que desde que eu comecei a usar um produto chamado Lift Active Retinol HA da Vichy, as minhas olheiras diminuíram muito, mas principalmente o inchaço dos meus olhos diminuiu muito. Isso me faz sentir muito mais confiante usando menos maquiagem, eu já não me sinto tão escrava do delineador pra fazer os meus olhos ficarem um pouquinho mais alertas. Mas, voltando ao foco, meu corretivo favorito aqui pra essa área abaixo dos olhos é o Radiant Cream Concealer da NARS. E essa daqui é a cor Vanilla. E eu consigo usá-lo tanto aqui abaixo dos olhos, que eu faço uma aplicação aqui meio que pra puxar um triângulo invertido, como eu também consigo pegar ele um pouquinho e esconder qualquer espinha mais chata que eu tenha. Por exemplo, eu estava com uma aqui, acho que eu mostrei pra vocês. Eu não utilizo o aplicadorzinho logo na espinha pra não contaminar ele. Uma coisa que eu gosto muito de fazer depois que eu passei o corretivo e a base é pentear minhas sobrancelhas. No caso, eu não preciso preencher minhas sobrancelhas, então
Isso não faz parte da minha rotina de 5 minutinhos, mas algumas pessoas precisam, no caso as minhas já são naturalmente mais cheias. Agora tem dois corretivos Alone da NARS que eu gosto bastante, tanto pra área dos olhos quanto pra face. Um deles é o corretivo de alta cobertura da Natura Una, que é a opção nacional que eu quero indicar pra vocês, e o outro é o Correcting Concealer da Bare Minerals. Na verdade é da Bare Minerals. Eu me confundo às vezes se é Bare Essentials, Bare Minerals. Agora, tanto o blush quanto o batom, eu gosto de usar uma tinta para os lábios e as bochechas. Eu amo e eu sou fiel há anos as tintas da Benefit. Essa daqui é a Posy Tint, que é o tom rosado, mas eu também gosto bastante da Loli Tint, eu gosto da Chacha Tint. Eu já usei bastante o Benetint, que era o primeiro, mas uma opção nacional legal é o blush líquido da linha Intense do Boticário. E também é legal, eu gosto bastante dessas tintas que são para os lábios, mas vocês podem usar nos lábios também, que são da Sephora Collection. Se chama Rouge Infusion e eu tenho a cor Cherry Nectar e Red Essence e as duas são muito bonitas. E se você usar bem pouquinho, você consegue trabalhar com elas nas bochechas também, porque elas são mais pigmentadas que o blush líquido ou que os blushes da Benefit. Eles vêm nessas embalagens que parecem um esmalte, eu só faço aqui uma linha e eu trabalho rapidinho pra mesclar na minha pele. Não passe dos dois lados e vá depois fazer o esfumado. Pode ser que você facilmente acabe com uma cara de palhacinho, o que não é muito legal. Agora, cílios curvados. Eu abdiquei do Curvex na minha vida desde que eu comecei a testar essa máscara aqui, que é a Roller Lash, também da Benefit. Mas a Avon tem várias máscaras que são curvadoras, que eu acho que são legais. A Candice Berenice tem uma máscara curvadora bem legal. Então, essas são as minhas indicações nacionais. E basicamente eu gosto que ela dá um efeito natural, mas dá um bom... Sabe um sutiã push-up? Ela parece um sutiã push-up pra os cílios. Agora, eu sempre gosto de colocar um produto mais hidratante nos meus lábios. Podem ser as manteigas hidratantes, as Lip Butters da Revlon, são alguns dos meus produtos favoritos. Eu gosto... Ultimamente eu ando gostando muito de usar gloss, principalmente esse gloss eu recomprei aqui. Foi o meu primeiro item da MAC, esse daqui é o Plush Glass em Ample Pink. Ample Pink? Ample Pink. Pode ser alguma coisa como, de repente, um batom líquido da Dylos em cima da minha tinta para os lábios, dar um up. Mas, no geral, né, produtos para lábios é uma coisa tão assim universal, né, gente? Todo mundo tem suas preferências. Eu vou optar usar uma das minhas Lip Butters da Revlon. Essa aqui é a Wild Watermelon. Só pra dar um toque extra, um toque de cor extra nos lábios. Então minha maquiagem de 5 minutos com 5 produtos. É uma maquiagem super básica, mas eu queria principalmente dar, acho que a indicação de produtos pra vocês nesse vídeo. E também é um jeito de comemorar o fato de que eu me sinto mais à vontade com uma maquiagem mais natural hoje em dia. E a pele pode não estar tão perfeita na correção das espinhas e pode não estar tudo muito trabalhado, mas eu acho que combina muito com o clima do verão, eu acho que combina muito com o comecinho de outono também. E obviamente dá pra usar o ano inteiro, porque é a coisa mais clássica e fácil do mundo. Mas são principalmente os meus produtos favoritos do momento. Eu espero que vocês tenham gostado de ver. E muito obrigada por assistirem. Se vocês gostaram, não esqueça de dar um joinha aqui do lado, porque me ajuda muito. E muito obrigada por tudo. E eu espero que vocês tenham um dia mágico. Tchau!